Obrigado, Gi. Ótima palestra. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, eu sei que vocês devem estar cansados já, né? Um dia cheio hoje. E hoje aqui a gente não vai fazer palestra, a gente vai conversar. Vai ser um momento de conversa. Aqui eu não estou para julgar ninguém, né? Porque a primeira impressão que a gente tem do nutricionista é que ele vai passar só folha para a gente, né? E a segunda impressão é que ele vai começar a julgar quem é gordo, quem é magro, quem se alimenta ruim. A gente não está aqui para isso, tá? Estou aqui para alertar vocês sobre algumas situações que a gente se encontra dentro da alimentação e vocês vão acompanhar durante aí o trajeto da palestra, que vai ser bem interessante, para vocês poderem entender como isso reflete na saúde do cabelo. Deu. Então, meu nome é Eduardo Monteiro, né? Sou nutricionista clínico esportivo, tá? Com especialização da terapia capeada DNA. Trabalho na Consigliere Saúde e Humanização Estratégica, ou seja, humanização em primeiro lugar. Também sou educador físico, formado pela antiga Gama Filho, Rio de Janeiro, né? E com especialização em musculação anti-estresse, fortalecimento estrutural e corporal, refletindo também na saúde dos cabelos, né? Porque vocês vão entender que não tem como eu falar de nutrição só para a saúde do cabelo, né? Nutrição, primeiramente, é para todo o organismo e isso sim reflete na saúde dos nossos cabelos. O objetivo de estarmos aqui hoje, né? A equipe 100% da DNA Vital, né? Reuniu a equipe multidisciplinar, e isso é bem... não é uma coisa muito comum, né? Uma equipe que fala de cabelo, né, de produtos para o cabelo, reuniu uma equipe multidisciplinar para estar passando para vocês algumas coisas da área da saúde, como psicologia, nutrição, dermatologia, tricologia, né, em geral, com o objetivo de abordar aspectos revelantes da saúde do corpo e da mente humana, e isso vai refletir na saúde do cabelo. Então, aqui está, o objetivo da minha palestra, né, é demonstrar a relação direta entre a alimentação e a saúde capilar. Ou seja, vocês vão ver que durante o percurso aí, vocês vão entender que o nosso cabelo é o nosso primeiro sinalizador que está faltando algum nutriente ou que tem excesso também de nutriente, né? Uma pergunta para gravar aí para vocês, ó. De que forma o que comemos interfere no nosso organismo e, consequentemente, na saúde dos nossos cabelos? Alguém se anima aí a falar alguma coisa? Olha só, de que forma o que comemos interfere no nosso organismo e, consequentemente, na saúde dos nossos cabelos? Se eu tenho uma alimentação, por exemplo, recheada de fast food, né? As comidas industrializadas, comidas rápidas, olha como é que minha máquina funciona. Literalmente enferrujada, né? E se eu tenho uma alimentação que não é dieta, tá? É uma alimentação saudável e é comida de verdade, não é comidinha de cápsula, nem coisinhas da moda, não. É comida de verdade, feijão, arroz, tá? E nos que realmente somos o que comemos, o que é que vocês acham? Com certeza? Cabelo e autoestima. Os padrões de beleza, né? Hoje em dia está muito na moda, né? Acho que nutrição é a coisa que está mais na moda hoje em dia, porque tudo que é blogueiro fala de comida, né? Então é bem complicado para a gente da área da nutrição, da saúde, tá tendo que competir, né? Porque não é informação, é desinformação que eles fazem, né? Porque, gente, a ideia da nutrição é individualizada, né? O que serve para mim pode não servir para vocês, e assim sucessivamente. O que serve para João não serve para Francisco, né? Individualidade sempre. O que está na moda? O corpo sarado, cabelos lisos, os cabelos volumosos. Será que isso ainda existe? Bastante, né, gente? Isso está muito em alta, né? Essa relação aí das mídias sociais, dos blogueiros, né? Isso realmente está interferindo bastante
nos projetos que a gente tem como nutrição, com endocrinologia, educação física, né? Hoje em dia você entra na internet, tem um cara ali que ele se acha no direito de falar sobre educação física, mas nunca nem cursou uma etapa da educação física numa faculdade. A nutrição é a mesma coisa, né? O CRN está bem em cima disso, né? Principalmente desses blogueiros da moda aí, porque realmente eles não estão fazendo nada de bom, né, para a saúde da população, e sim ao contrário disso, né? As pessoas estão muito confusas com a alimentação, né? A relação da nutrição e estética, a busca pela perfeição. Eu não sei se a psicóloga já falou, Gil? Ainda não? Então amanhã vocês vão ver bastante sobre isso aqui com a psicóloga, essa relação aqui da nutrição e estética, tá? Isso aqui é bem interessante, tá? Por quê? Porque são as influências para a saúde e crescimento do cabelo, né? A gente botei algumas bem relevantes aqui, né? Que são as hormonais, as químicas e as psíquicas. Vamos começar pelas hormonais, né? Alterações hormonais. Alterações hormonais, acho que todo mundo passou isso aqui naquela fase, né, dos hormônios circulantes, que é a testosterona, a progesterona, né, são hormônios sexuais, né, tanto do homem quanto da mulher. E quando você atinge ali aquela maturidade, que você já tem esses hormônios circulantes na tua corrente sanguínea, gera um engrossamento da voz, né, engrossamento inclusive do couro cabeludo, né, modificam o crescimento dos cabelos na puberdade, na gravidez também, na menopausa, terceira idade, né? E as químicas, isso aí vocês devem entender mais até do que eu, né? As substâncias, principalmente que passam bastante no cabelo, né? A gente tem que ter um maior cuidado com isso. As substâncias e medicamentos que influenciam no crescimento e na perda dos cabelos. Exemplo, tem as drogas, né? Os medicamentos aí, os beta-bloqueadores, antidepressivos, que tem estudos mostrando que 80% da população está desencadeando depressão, né? Tem os diuréticos, captopril, nicotina, né? Que estão assim, para quem fuma cigarro, eu acho que a hora de parar é agora, né? A gente também tem as psíquicas, né? Que estão muito fortes. Vocês vão ver isso aí com a psicóloga, né? Transtornos emocionais, estresse intenso. Ainda mais pela essa situação de vida que a gente vive, né? Muito estresse, uma correria frenética no dia a dia. Isso acaba desencadeando bastante problemas na nossa saúde, né? A alimentação carente de macro e micronutrientes, vitaminas, gorduras e proteínas e carboidrato, tudo isso altera a saúde e, sobretudo, da saúde também capilar, né? Então, assim, essa aqui é bem interessante da gente estar batendo aqui um pouco na tecla, que é exatamente sobre isso que a moda está fazendo, né? Então, assim, eu vou cortar os carboidratos, porque eu vi que fulana de tal, que é fulana de tal, da blogueira de tal, ela falou que se ela tirou os carboidratos, ela é bem definida, tem um corpo bem bonito. Mentira, tá? A gente já sabe por A mais B que nosso corpo é glicose dependente, ou seja, eu sou carboidrato dependente. Se eu faço uma restrição muito severa dos carboidratos, vocês vão entender que o meu cabelo vai ser o primeiro a sofrer com isso. Olha que interessante. Então, as dietas da moda têm que ser muito bem pensadas antes de a gente estar executando, tá? Até porque, como eu falei para vocês, para quê e para quem, né? É tudo muito individualizado. Mas o que é nutrição, gente? O que é que vocês acham que é nutrição? Nutrição é tudo isso aí que a internet está falando, que cada um temos que cortar os carboidratos, outros falam que a gente tem que virar vegetariano, outros falam... Eu acho que eu não preciso nem ler nada disso aqui para vocês. Isso aqui já se fala por si só, né? Nutrição é vida, eu sou o que eu como e ponto final. Não é historinha de nutricionista. Eu sou o que eu como. Se eu como errado, eu vou pensar errado, o meu corpo vai entender tudo errado, né? Mas se eu como bem, eu não estou falando de dieta, eu estou falando de uma alimentação balanceada, individualizada. Se eu como bem, é lógico que eu vou pensar sempre saudavelmente. Então, tudo, gente, começa pela alimentação, não tem jeito. Não é porque eu sou nutricionista que eu estou puxando sarna para o meu lado, não. Tudo se começa pelo teu prato. Se eu me alimento mal, eu penso mal, eu acordo mal. Se eu me alimento bem, eu acordo bem e penso bem. Uma boa nutrição significa prevenção de doença, ou seja, nos países mais desenvolvidos do que o nosso, essa relação da nutrição é muito boa, porque principalmente na União Europeia, porque eles previnem, eles trabalham com a nutrição preventiva. Aqui no Brasil, a gente já trabalha com a nutrição quando o paciente já tem um caso agudo,
né? Ou seja, uma esteatose hepática. Ele sentiu os primeiros sintomas tem 6 a 8 meses. E quando ele só procurou o nutricionista, quando a esteatose já estava muito forte. Olha só que situação, né? Olha só, isso aqui é bem interessante agora. Composição do cabelo. Os cabelos compõem 90% de proteína, gente. Então, assim, ó, proteína. Proteína, a gente tem duas formas de proteína, tanto as vegetais quanto as animais, tá? Então, assim, proteína sempre. Frango, ovo, ervilha, feijão, comida de verdade, tá? Essa proteína se chama queratina. Onde é que a gente pode, não sei se alguma de vocês pode me dar o exemplo de como que eu posso, aonde que eu encontro essa queratina na alimentação? Alguém tem alguma... O Edson Cavalo aí tem alguma coisa aí para somar para a gente? Ninguém? Olha só. Ovo. Isso mesmo, ovo. Ovo cozido, aquela capinha do ovo cozido, na verdade ela é uma proteína chamada queratina. Tá? Então, o frango também tem bastante queratina. Carne vermelha não tem muito, mas o frango, o peixe de água gelada, tainha, salmão, anchova, tem bastante queratina. Que contém, e olha só, como eu falei para vocês que tem dois tipos de proteína, aqui não entra proteína vegetal, tá? Porque a queratina realmente só encontra em proteínas animais, tá? Contém na tua estrutura 18 aminoácidos, ou seja, se ela tem 18 aminoácidos, ela nem chega a ser uma proteína, e sim um tripeptídeo, um polipeptídeo, né? 8% de água, então assim, aquelas pessoas que não bebem água, gente, tem que beber água. 8% do teu cabelo é água e 80% do teu corpo é água, tá? O nosso sangue é formado por água também. Então vamos rever essa situação dessa questão de beber água, tá? Eu tenho uma historinha bem interessante para falar para vocês, né? Eu tenho um consultório aqui e às vezes aparece no meu consultório, né, principalmente mulher. A mulher tem uma resistência muito grande à água, né? É por isso que a maioria é tudo constipada, né? E a água, as pessoas chegam, mas você bebe água? Não. Mas por que tu não bebe água? Porque eu não gosto do gosto e nem do cheiro. Aí eu falo, cara, me conta outra, né? Porque a água é insípida e inodora, ela não tem nem cheiro nem gosto, né? Então, assim, você não tem o costume de beber água. Isso, gente, está muito, muito, muito frequente. Crianças hoje em dia não bebem água. Bebem suco, bebem até chimarrão, mas água não bebe. Cara, a gente é formado de 80% de água. Se eu não beber água, vai faltar para o meu cabelo, vai faltar para a minha pele, vai faltar para o meu organismo. A água, ela proporciona hidrólise, que vai fazer a quebra desses aminoácidos, das gorduras, das pentoses e da glicose, é água, gente. A gente, em toda a musculatura esquelética, a gente tem sarcoplasmático, que é 80% formado de água. Então, assim, vamos rever essa questão de beber água, tá? E eu não estou falando de chimarrão, eu não estou falando de suco, a mais pura e simples água. Tá? Lipídio, pentose, glicogênio. Quem sabe o que é glicogênio? Isso, muito bem. Esse glicogênio armazenado, como é que é teu nome? Teu nome? Rafaela, tu sabe onde é que essa reserva de energia, elas geralmente se reservam? Exatamente. Na verdade, o glicogênio, ela é a reserva da glicose, tá? Então, assim, tem duas formas de se guardar o glicogênio, a glicose. Uma é no músculo, para consumo próprio, e a outra é no fígado. Né? Por quê? Porque se você passa muito tempo sem se alimentar, o teu fígado vai começar a desprender glicogênio para se transformar em glicose. Já que uma vez que eu falei para vocês que o nosso corpo é glicose dependente, ou seja, carboidrato dependente. Né? Glicogênio, ácido glutamático e 2% de minerais, tipo ferro, cobre, zinco, alumínio. Ou seja, aqueles micronutrientes que a gente não dá importância da tabela periódica, o ferro, o zinco, o cálcio, gente, é de extrema importância. Pra vocês terem uma ideia, às vezes a gente faz toda uma reconsulta e está tudo certinho, a proteína está batendo, a gordura está batendo, só que continua caindo o cabelo, eu continuo não perdendo peso, eu faço atividade física 3 a 4 vezes na semana e não perco peso. Isso aqui, ó, micronutrientes, deve estar faltando ferro, deve estar faltando cobre, zinco, alumínio, cobalto, falta sempre alguma coisa, ou seja, também pode ser o exagero de alguma coisa. Tá? Gente, se eu estiver muito rápido, podem... E o diabético que tem problema, que não pode estar
consumindo açúcar e carboidrato e coisa. Bem legal essa tua pergunta. Tem bastante influência no cabelo. Bastante. Assim, o diabético, ele sofre bastante, até porque ele precisa... Depende do diabético, né? Tem o diabetes 1 e o diabético 2. Vamos falar primeiro do diabético 2, que tem toda a relação com a alimentação, tá? O diabético 2, para quem não sabe, é aquela pessoa que tem a diabetes, ela produz a insulina, mas ela não produz um receptor chamado GLUT4. Ou seja, eu vou desenhar aqui para vocês que aí fica bem compreensível. Vamos fazer uma célula básica aqui, lá da bioquímica básica, né? Então, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho uma membrana celular, aqui eu tenho o núcleo, aqui eu tenho os ribossomos, aqui eu tenho as mitocôndrias, que é a nossa usina de energia, né? Aqui eu tenho o complexo de Golgi, aqui é a água, fósforo e lipídio, tá? Ou seja, o GLUT4, ele fica armazenado dentro do nucleotídeo, ou seja, toda vez que chega uma expressão de glicose na tua corrente sanguínea, eu preciso liberar esse GLUT4 para ele ir lá para a membrana celular e esperar a insulina trazer a glicose até aqui para ela poder fazer a captação dentro do nosso retículo endoplasmático. Oi, Edu, vira um pouquinho mais para cá, para todo mundo ver. Isso. Tá todo mundo vendo? Ótimo. Então aqui, a pessoa que é DM2, que é o diabetes tipo 2, ela tem a expressão do GLUT... Não, ela tem a insulina chega até aqui, só que ela não expressa o GLUT4. Ou seja, não acontece nada, açúcar fica na corrente sanguínea, gerando todo um processo inflamatório. Mas ela produz insulina, por isso que ela tem que tomar sempre hipoglicemiantes. Metilfomina, não sei se já ouviram falar... clivagem, são hipoglicemiantes, ou seja, eu preciso tomar sempre antes de uma alimentação, que é diferente do diabético, do DM1. O DM1, ele não produz o GLUT4 e não produz insulina, ou seja, eu preciso tomar insulina injetável, para ela poder... Ah, mas por que sempre a insulina tem que ser injetável, ela não pode ser em comprimido, já que o DM2 ele consegue ter hipoglicemiante? Por quê? Porque a insulina é o hormônio anabólico formado por proteína, né? Ela é formada por PTN. Ela é formada por proteína. Se eu pego uma cápsula de insulina, coloco na boca, já vai ter a degradação, porque ela é proteína. A proteína ela tem uma degradação muito rápida, principalmente no estômago, na parte do íleo. Ou seja, não vai sobrar nada de proteína para o meu sítio ativo, que é o GLUT4 ou a insulina. Por isso que tem que ser injetável, intramuscular, em cima da pele. É uma canetinha, quem faz o uso sabe, ou quem tem alguém em casa, sabe como é. Uma canetinha que vai lá, diariamente tem que estar fazendo a ingesta da insulina. Porque se comer alguma coisa que contém açúcar, e aí é muito legal a gente estar falando da carga glicêmica e do índice glicêmico. Você vai entender assim. Por exemplo, eu pego um pedaço de melancia, uma fatia razoavelmente pequena, e eu como. Eu não tenho diabético, então eu não tenho problema nenhum. A mesma fatia que eu der para um diabético, ele vai ter problema. Por quê? Porque tudo vai interferir na carga glicêmica, ou seja, do tamanho da glicose que eu estou dando. Para quê? Porque o índice glicêmico é a velocidade com que esse açúcar chega na tua corrente sanguínea. Então, assim, se eu der um índice glicêmico com uma velocidade muito rápida para um diabético, ele pode ir a óbito. Mas se eu der uma carga glicêmica menor, com um índice glicêmico menor, ele vai ter uma alimentação normal. Como é que eu faço para baixar, então, esse índice glicêmico? Fibra, aveia, linhaça, chia. Por isso que toda fruta tem que ser associada de uma fibra. Porque eu preciso ter frutose junto com fibra. O interessante da frutose é que a frutose ela não tem sítio ativo na célula. Todos os macronutrientes e micronutrientes, eles têm sítio ativo. Ou seja, veio aqui, tem o sítio de aminoácido. Aqui tem o sítio de lipídio. Então, gordura chega aqui e entra, aminoácido chega aqui e entra. A frutose, por sua vez, ela não consegue entrar. Ela fica, aqui é a corrente sanguínea, tá? Ela fica na tua corrente sanguínea. Por quê? Porque ela não tem receptor na membrana celular. A membrana celular, ela é formada de água, fósforo e lipídio. Ó, a água de novo, tá vendo?
A nossa membrana celular, e a gente não tem uma célula, a gente tem bilhões de células, a gente é formado de célula, né? Então, se eu não tenho água suficiente, principalmente a hora que eu acordo, que impressionante que, assim, a hora que você acorda é a hora que você necessita de ingesta hídrica. Por quê? Porque, assim, a gente está dormindo, mas o nosso corpo está acordado. O meu pulmão está funcionando, o meu fígado está funcionando, eu preciso manter uma homeostasia para que isso mantenha o equilíbrio hídrico. Se eu não tenho isso, é claro que no outro dia eu vou estar muito mal, cansado, fadigado. Por quê? Porque eu estou dormindo e meu corpo não. Aí acorda de manhã, a minha célula está totalmente desidratada. Ah, mas pô, eu acabei de acordar, não necessito beber água agora. Você estava dormindo, não estava fazendo esforço nenhum, não. Seu corpo estava fazendo muito esforço para manter a tua homeostasia intacta. Tá? Vocês estão conseguindo entender, está muito técnico, eu estou tentando trazer uma coisa bem suave para vocês. Tá tranquilo? Dá para entender? Então, assim, ó, sempre que alguém, né, chegar no estabelecimento de vocês e, pô, mas eu sou diabético. Cara, é normal. Pode tratar ele como uma pessoa normal. Eu faço uso das hipoglicemiantes, ou faço uso de insulina. É normal. Eu sou educador físico também, eu atuo em Jurerê Internacional, na Academia Move Extreme. E outro dia eu estava com uma paciente minha, que é minha aluna, e ela falou que ela tinha ido no personal, e o personal deixou ela quase um mês sem mexer no treino dela, porque ela era diabética. Eu falei, tá, mas qual é a ligação que tem a ver uma coisa com outra, né? Você tem uma perna? Tem. Tem as duas pernas? Tem. Agacha, agacha. O que tem a ver diabetes com isso? Né? Não sei se vocês conseguiram entender um pouquinho isso aqui é bem interessante, tá? Entender um pouquinho da célula, desse índice glicêmico e da carga glicêmica, porque às vezes chegam o paciente para vocês, eu sou diabético, ai meu Deus, então eu não vou poder mexer no couro cabeludo dele. Pode sim, e deve, inclusive. Botei. Nutrição e saúde capilar. Olha só. Alimentação, gente. Olha só quanta coisa que a alimentação faz. A simples alimentação que a gente leva sempre na banalidade, né? Que a gente tem a tendência de fugir de tudo antes de realmente ver o que é que interessa. O que é que interessa? As pessoas sempre são assim, é impressionante. Eu atendo isso todo dia no meu consultório. Só vem chegar para mim depois que a doença está instalada, depois que eu estou obeso, depois que eu estou com dislipidemia, com diabetes. Aí vem procurar um nutricionista. Eu sempre falo, cara, se você tivesse vindo 3, 4, 5 meses antes, você não ia ter chegado nessa situação que tu tá? Porque tudo é comida. Se hoje em dia a gente tem um problema sério de diabetes no Brasil, é comida. Se a gente tem problema sério de colesterol ruim no Brasil, porque colesterol todo mundo tem, é coisa boa, é comida. Né? Se eu tenho insônia, é comida. Se eu tenho bastante ansiedade, é claro que também que tem outros distúrbios, mas vamos dizer assim, 70% é comida. Eu sou o que eu como, não interessa, tá? Isso não é papo de nutricionista. E é simples de explicar. Se eu como bem, eu vou pensar bem. Mas se eu como mal, eu vou pensar mal, é fato. Por quê? Porque o que eu como é a minha reserva de energia. Olha só, fonte de matéria-prima de energia, gente. ATP, adenosina de trifosfato. Sem adenosina de trifosfato, que é o que o alimento vai me dar como fonte de energia, eu não consigo manter a minha homeostasia, eu não consigo fazer nada, não desempenho nada. Né? Vai ser tudo mais trabalhoso para mim. Eu não estou falando de dieta, não estou falando de, ninguém vai competir. Né? É diferente quando vem um atleta que aí pede o auxílio de um nutricionista com um educador físico. Aí a gente realmente tem que, né, tirar algumas coisas, acrescentar outras. Por quê? Porque o cara vai competir e ele depende disso. Mas para pessoas normais, eu não falo de dieta, eu falo de um padrão alimentar, que envolve feijão, que envolve arroz. Arroz não é o vilão da história, tá? Mas as pessoas hoje em dia não comem arroz, arroz virou uma coisa até tóxica, né? E é mentira, gente. O arroz com feijão é o que torna o prato do brasileiro um dos pratos mais enriquecidos do mundo, né? Olha só, produção de hormônios e enzimas. Indispensável para a realização das funções vitais do organismo. Olha só. Alguém já ouviu falar em enzimas? Já? O que tu já ouviu falar? Na verdade, a enzima vai fazer com que a reação aconteça mais rápido. Perfeito. Exatamente. Ela acelera o processo no nosso organismo, né? Ela é uma catalisadora. E aí é bem interessante porque toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima.
Olha que interessante. Ó. Quê? Eu faltei as aulas de biologia. Na verdade, isso é bioquímica. Regimes radicais e dietas da moda, que a gente falou. Olha só. Com falta de proteínas, vitaminas, os óleos essenciais, que vocês vão ver muito isso aí hoje, os óleos essenciais amanhã, no caso, agora, né? Aumenta o número de folículos em fase de repouso, determinando o afinamento e a perda do brilho e a interrupção do crescimento dos fios. Ou seja, faltou comida, vai dar PT. Tá? E vocês vão começar a entender que o cabelo é o primeiro sinalizador que está faltando algum nutriente no meu organismo, ou tem excesso de algum nutriente no nosso organismo. Tá? Aqui, isso aqui é bem interessante, que é o que eu estava falando agora. Olha só, o ressecamento é o primeiro sinal que os cabelos estão desnutridos, sendo que a perda da umidade dos fios provoca a diminuição coesa entre as células, facilitando com que elas se quebrem. Olha que interessante. Gente, o corpo não é idiota. Se está faltando algum nutriente no meu corpo, ele vai, primeiramente, priorizar os meus órgãos vitais. E quem é que vai sinalizar que está faltando algum nutriente ou que tem excesso de algum nutriente? O cabelo. O cabelo vai ser sempre o sinalizador. Então, assim, se está ressecado, não está ressecado só o cabelo, o teu organismo está ressecado. Né? Por quê? Porque sinalizou primeiro no cabelo. Mas tem toda uma cascata aí que depois de algum tempo vocês vão entender que o cabelo sinalizou e eu não prestei atenção. E aí, quando eu vou ver no final da história, eu já estou completamente comprometido, mas eu não prestei atenção nos meus cabelos, nos sinais que eles dão, tá? O nutricionista poderá indicar alimentos funcionais para otimizar a saúde do organismo. Essa coisa de funcional eu não gosto muito porque, assim, para mim todo alimento é funcional. Para quê e para quem, né? Eu tenho uma historinha que eu sempre conto nas nossas reuniões aqui na DNA, que assim, eu trabalhei algum tempo num hospital aqui de São José muito forte, né, muito grande, e trabalhei na emergência, na área da nutrição. E um dia chegou tinha uma guria com 13 anos de idade e ela tinha câncer no sistema nervoso central, né? E isso estava impedindo da degustação dela. Ela estava com dificuldade de deglutir, né, com disfagia, e ela estava perdendo muito peso, e a gente padronizando todas as dietinhas certinhas, e ela não comia, a gente pasteurizava, botava nada, ela não comia nada. Chegou um médico, bem senhor, não falava com ninguém, inclusive, e ele olhou para a gente e falou: como é que está a paciente do leito 15? Ô, doutor, ela não come, ela está entrando num estado de desnutrição muito rápido. E ele disse: tá, então vamos lá, que vocês vão me acompanhar agora, que vocês vão entender o que é realmente o que interessa. Aquele dia em diante eu entendi que todo alimento é funcional, inclusive até os fast foods são. Né? Porque ele perguntou para a menina: fulana, o que é que tu quer comer? Ah, eu quero hambúrguer. Eu quero hambúrguer da McDonald's. Eu quero hambúrguer, batata frita e milkshake. Pô, na nutrição, imagina, né? A gente, caramba, como é que a gente vai dar isso para a menina? Tá louco. E o médico: não, vocês vão fazer o sacrifício, vocês vão lá comprar McDonald's para a menina. E a gente foi e comprou o McDonald's para ela. E ela comeu tudo, inclusive o milkshake. Aumentou o aporte nutricional dela, mesmo com porcaria. Então, assim, é para quem e para quem? Ela estava num estado deplorável que 3 dias depois ela veio a óbito. Mas ela, pelo menos, teve uma refeição digna, né? Exatamente. Comeu o que queria, né? Então, para quê e para quem, né? Se fosse uma pessoa normal, é claro que a gente não ia estar indicando, né? Mas assim, uma menina com 13 anos, numa fase já totalmente estressada da vida, já tinha mais de 4 meses no hospital, e a gente querendo empurrar sopinha, franguinho sem sal, não vai comer. Aí o médico falou: não, quebrou todos os estereótipos da nutrição e falou: e agora eu entendo que a alimentação é assim, é para quê e para quem. Então não adianta a gente tentar viver num mundo de fantasias que não é, né? Essas dietas, então, no momento aí que eles estão fazendo muito de intermitência, jejum intermitente, é um absurdo, né? É um absurdo. O jejum intermitente, na verdade, ele é feito para atleta, né? A gente usa bastante nesse âmbito do atleta, né? Principalmente o atleta que ele faz endurance,
que é o triatlo, né? O Ironman. Aí sim ele precisa desse jejum prolongado, até porque a gente tem um protocolo em cima do jejum intermitente, né? Mas para uma pessoa normal, não funciona, não funciona. Quando você volta a comer 3 vezes mais do que você passou com fome. Porque primeiro a gente tem que cuidar aqui, para depois a gente tem que cuidar o que a gente come, né? Quem não conhece alguém que fez cirurgia bariátrica e come absurdamente até hoje? Todo mundo tem esse caso, que a pessoa fez, reduziu o peso, ficou magrinho, mas a cabeça ainda pensa como um gordo. Então vai comer tudo que vê pela frente. Então primeiro a gente tem que tratar o sistema nervoso central, aí depois a gente fala de comida. Tanto que dentro do meu consultório eu trabalho com a psicóloga, que a paciente chega lá, quando eu vejo que a demanda dela psicológica é muito forte, eu não atendo, eu não vou mexer na comida dela. Porque se eu mexer na comida dela, vai piorar o sistema dela. Então eu prefiro que a psicóloga trate primeiro a cabecinha dela. Quando a psicóloga dá o aval, aí eu entro com alimentação. Aí a gente faz um bate-bola Flamengo e Vasco assim, bom. Mas se eu primeiro querer mexer na comida dela e ela tem muita demanda psicológica, não dá certo. Eu acabo piorando mais essa demanda dela, tá? Mas vocês entenderam que o cabelo é o primeiro sinal que o corpo dá quando tem falta ou excesso de nutriente. Olha só, então está na mão de vocês isso. Vocês vão estar com o cabelo na frente de vocês. Ou seja, ressecou, peraí, né? Deve estar faltando alguma coisa. Eu vou lembrar lá do que o Nutri falou. Não, faltou alguma coisa, faltou algum nutriente. Faltou algum macro ou micronutriente. Ou, inclusive, tem excesso de algum nutriente, que vocês vão ver que tem nutrientes, principalmente as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas produzidas por gorduras, que ela em excesso faz mal. Tá? Então não adianta a gente ficar se entupindo de cápsula, né? Porque daqui a pouco dá PT. Como vocês também podem identificar a carência de nutrientes? Já falei para vocês uma coisa, cabelo, né? Uma coisa bem interessante que, como educador físico e nutricionista, eu não posso prescrever, né, nenhum tipo de medicamento, mas eu posso solicitar exames, né? Então, assim, os exames físicos, qualquer um aqui pode fazer. E vocês têm que prestar muita atenção nos exames físicos, né? Quais são os exames físicos? Primeiro, o cabelo. Está chegando ali, sentou, putz, está muito ressecado. Não, está muito úmido. Cara, está faltando alguma coisa, gente. Não é papo, não é historinha não, tá? Os exames físicos, ó, cabelo quebradiço, ressecado ou com excesso de oleosidade, está faltando algum nutriente, tá? Não adianta, você pode vir com abacate, passar abacate no cabelo, pode passar o que for no cabelo. Em relação a isso que a gente está falando dos abacates no cabelo, é outra coisa que eu vou falar para vocês. Isso não funciona, tá? Passar abacate, tem outra, babosa, né? Você chega na casa da pessoa, a pessoa está com o cabelo todo branco e uma planta na mão, tu fala, caramba. Porque assim, o abacate, gente, ele precisa passar pela hidrólise. Ele precisa ser quebrado para a gordura, que é a de ômega 9, ela poder ir para a tua corrente sanguínea. Ou seja, se eu passo a fruta no meu cabelo, ele só vai ficar melado. Ele não vai pegar a gordura que é de extrema importância do abacate e outros nutrientes que ele é rico também. Tá? Olha as unhas também, ó, as unhas enfraquecidas, amareladas e com rachaduras. Tá? Então assim, olhou o cabelo, ficou meio em dúvida, me dá a unha aqui. Olhou uma unha, está quebradinha, está faltando nutriente. Principalmente selênio e zinco. Tá? Procurar um profissional da saúde, um médico, um nutricionista, dermatologista. Não adianta, tá? Cada um no seu quadrado, cada um procurar o que tem que procurar, né? Porque não adianta. Tem gente que com problema no cabelo procura educador físico. O cara está dando aula para ela, mas o que você passa no teu cabelo? Pelo amor de Deus, né, gente? Tá? Olha só, aqui alguns exemplos, né, para vocês. Ó. Isso aí vocês entendem até mais do que eu, né? Ó a unha, ó. Geralmente mulher tem muito problema com a unha, né? Por quê? Porque deixa a unha grande, né? Então acaba ela ficando muito fraca e acaba quebrando, né? Isso aí com certeza ou é falta de selênio ou é falta de zinco, tá? Aqui chegou numa área que eu adoro, que realmente é a nossa praia, né? Como nutricionista, que é o nosso sistema digestivo, né? É aquela história, eu sou o que eu como, tá? Então aqui, ó, a gente vai começar por parte. A saúde do sistema digestivo. Ou seja, gente, não adianta eu ter o meu sistema digestivo, para vocês entenderem que tudo começa pela alimentação. Está aqui, ó, sistema digestivo. Entrou, desceu, vai passar por todo um processo e vai
embora o que o corpo não quer que o reutilize. Então vamos por partes. Digestão e absorção de nutrientes. Ou seja, se o meu sistema digestivo está comprometido, eu não faço nem absorção e nem digestão de nutrientes, concordam? Né? Como é que eu vou fazer digestão e absorção? O primeiro passo da alimentação, ela vai deglutir, ela vai descer, e aí eu vou passar por um processo de digestão. Suco gástrico, né, suco pancreático, vai entrar uma série de enzimas para fazer a digestão, principalmente de proteína e gordura, né, porque carboidrato 5% já fica na língua, porque o nosso corpo é glicose dependente, né? Se eu não faço absorção e digestão de nutrientes, eu vou estar sempre com falta de nutrientes, porque eu não consegui fazer a digestão e não consegui fazer a absorção. Tá? Enterobactérias, quem já ouviu falar aqui de enterobactérias? Cara, isso está muito na moda, muito em alta. As enterobactérias são as nossas bactérias benéficas. Pra vocês terem uma ideia, tem estudos mostrando que a gente tem mais bactéria no nosso corpo do que célula. Olha só. A gente vive em perfeita simbiose com essas bactérias. Hoje em dia já se sabe que se eu tenho poucas enterobactérias no meu intestino, o que é que vai acontecer? Depressão. Olha só. As pessoas estão entrando em depressão porque tem pouca enterobactéria no seu sistema digestivo. Olha que interessante, gente. E outras coisas que as enterobactérias fazem é que o nosso organismo ele não consegue fazer digestão de fibras. Por isso que quando a gente come milho e a gente vai ao banheiro, ele está lá no outro dia. O feijão é a mesma coisa, a casquinha, porque o nosso corpo não consegue fazer digestão de fibras. Quem faz digestão de fibras no nosso organismo são as nossas enterobactérias, ou seja, as produtoras de ácido láctico. Tá? Então, o nosso organismo não tem capacidade de fazer digestão de fibras. Quem faz digestão de fibra no nosso organismo, enterobactérias, ou seja, minha flora intestinal está ralada, eu não vou conseguir fazer digestão direito de fibras. E eu não vou conseguir produzir ácido láctico. Ok? Isso aqui é bem interessante, porque hoje em dia já se sabe que a gente pode estar utilizando pré e probióticos. Tá? Isso se vende em farmácia, nutricionista pode estar prescrevendo. É bem interessante trabalhar com pré e probióticos, gente. Muito interessante mesmo, tá? Pré e probiótico, alguém já ouviu falar, pelo menos? Já ouviram falar do pré e probiótico? Pré e probiótico nada mais é do que isso aqui, enterobactérias. Ou seja, as bactérias, a cepa da bactéria, né? Mais de 8, 9 cepas, e mais fibra, ou seja, é bactéria e comida para bactéria. Quem é a comida da bactéria, que eu acabei de falar agora? Fibras, entendeu? Processos enzimáticos, como a nossa colega falou. Ou seja, se eu não faço digestão nem absorção, eu acabei de falar para vocês que toda enzima é uma proteína. Se falta proteína, não vou fazer processo enzimático. Nada vai acelerar no meu corpo. Tá? Bom funcionamento do sistema digestivo é um corpo nutrido. Corpo nutrido, cabelo saudável. Claro. Como é que é o teu nome? Desculpa. Magali. Quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, ela tem bastante queda. E às vezes, eu já vi assim, é bem difícil a pessoa voltar ao normal. Porque eles fazem, acho que, não sei, eles ligam com o intestino, alguma coisa que não acaba não absorvendo as vitaminas. É que assim, as Repete, por favor, a pergunta, porque a gente não ouviu. Não foi uma pergunta. É que ela deu um parecer dela. Colocação. Isso, por favor. A colocação dela foi que quando a pessoa faz cirurgia bariátrica, né, ela tem muita queda de cabelo. Né, e aí tem a deficiência depois de voltar esse cabelo ser saudável de novo. Né? Então, assim, a cirurgia bariátrica, todo mundo aqui conhece um pouquinho, existem dois tipos da cirurgia bariátrica, né? Que é aquela bypass, que é a mais comum de todas, né? Que faz a redução do estômago, né? E tem o balão gástrico, né? Hoje em dia o balão gástrico ele não é tão utilizado, né? Por quê? Porque é uma cirurgia, tu tem que fazer uma cirurgia antes e uma cirurgia depois, né? E vamos dizer assim, a chance de dar um prejuízo no organismo, a inflamação hospitalar é muito grande. Por isso que se faz mais o bypass de Rose, né? Por que a gente perde muito nutriente, gente? Cara, a cirurgia bariátrica ela veio para ajudar, mas está tendo uma confusão muito grande, né? As pessoas, assim,
claro, acima do peso, mas que com a capacidade de uma alimentação saudável, uma vida de atividade física, ela conseguia perder peso. Só que as pessoas preferem o método mais fácil, né? Você paga qualquer 10 mil para um profissional qualquer e ele vai fazer a tua cirurgia porque é corriqueiro. Hoje em dia se faz essa cirurgia como se estivesse abatendo gado. E isso está gerando um problema muito sério na saúde das pessoas, né? Porque, gente, é muito agressivo. Pensa que eu tenho um estômago e eu vou reduzir esse meu estômago. Sendo que no meu estômago eu tenho enzimas, eu tenho ácido clorídrico, vem suco pancreático. Olha quanta coisa acontece no meu estômago, né? O pH estomacal muda tudo. E quando eu falo muda tudo, não é só mudar tudo no estômago, porque tudo é um organismo só. Se o estômago está ruim, o resto todo está ruim. Então, assim, ela não tem a capacidade de entender que quando eu faço a cirurgia bariátrica, eu paro vários processos, né? Inclusive o processo do cabelo, do crescimento capilar. Isso é interrompido. Por quê? Porque teu corpo ele tem que entender de novo que organismo que é aquele. Ele já estava acostumado com o organismo. Né, que o organismo tinha um estômago dilatado ou não, mas tinha um estômago e agora tem meio estômago. Né? Não sei se vocês sabem, mas assim, a maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas viram dependente de álcool. Né? Uma pergunta, e se a pessoa não faz a cirurgia e ela tem uma educação alimentar, o estômago vai voltar no normal? Claro, o estômago ele é um músculo. Se você come demais, ele dilata, mas se você come de menos, ele vai se adaptando. Tudo é uma adaptação. Né? Ele faz esse elastecimento para você comer muito. Mas também, se você começar a reduzir a sua alimentação, ele vai se adaptando a você. Né? Então, assim, é claro que tem alguns casos que não tem jeito, tem que fazer cirurgia bariátrica, né? Mas, assim, temos que mudar um pouco essa visão de que qualquer coisa é cirurgia, né? Porque qualquer coisinha hoje em dia, tira um pedacinho aqui, tira lá, faz um aqui, faz um lá. E aí, realmente, o que interessa, que é a atividade física e a alimentação, a gente deixa para segundo plano. Né? Mas vocês ouviram falar nisso, que a cirurgia bariátrica, a pessoa que faz cirurgia bariátrica, depois tem essa tendência a ter um consumo muito maior de álcool, inclusive do que comida? Por quê? Porque assim, o teu estômago está pequeno. A aceitação líquida é muito maior do que a aceitação em pedaços de comida. Né? E fora que o álcool ainda te dá um barato. Né? Então, assim, a pessoa bebe, e tem muito caso que a pessoa está virando alcoólatra. E não bebia álcool. E não bebiam álcool. E depois da cirurgia começaram a beber álcool. Né? Claro. Daí, no caso, teve uma pessoa que falou no final de semana, daí ela vai ficar dependente totalmente de vitamina B12. Sempre. Vai ter que fazer reposição a vida toda. Mas isso depois, que nem a gente, como terapeuta capilar, como é que a gente vai poder agir numa pessoa dessa? A gente vai conseguir ajudar com a terapia? Óbvio. Mas, em primeiro lugar, como eu falei, a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela primeiro tem que cuidar da cabeça dela. Né? Que assim, vamos botar, 80% das pessoas não cuidam. Né? Achou que perdeu peso, agora está tudo tranquilo, agora eu vou para a vida. Mas aí a pessoa começa a comer tudo de novo. E o estômago é uma musculatura, vai elastecer tudo de novo. E é muito perigoso porque pode, inclusive, desgrampear o estômago. Aí vem todo um processo que realmente você tem que fazer uma nova cirurgia, né? Pode extravasar para outras regiões do corpo o ácido clorídrico, né? Que é extremamente ácido, né? Então pode queimar algum órgão interno. É muito complicado essa situação da cirurgia bariátrica, muito complicado mesmo. Tá? Vai conseguir te responder? Tranquilo? Então, de novo aqui, enterobactérias, vocês entenderam, gente? Cara, isso é bem interessante. Inclusive, o paciente de vocês, né, vê, já sei, tá com deficiência, tá faltando um nutriente. Mas também enterobactérias, tá? Existem pré e probióticos. Vários fatores. A alimentação é a primeira dela. Tá? Se eu tenho uma alimentação rica em alimentos industrializados, carboidratos refinados, isso vai destruir a minha enterobactérias. Porque enterobactérias gostam do que a gente gosta, elas são boas, elas vivem em simbiose com a gente. Então, assim, se eu der posso até dar um carboidrato para ela, mas um carboidrato que contenha fibra, uma batata doce, uma vez que vocês já sabem que o combustível de comida delas é fibra. Então, se eu der qualquer alimento com bases de fibra, eu não sei se vocês já viram, tem bastante apelo hoje em dia sobre essa questão de fibra.
né? Ah, quer perder peso, coma fibra. Fibra, tudo é fibra, porque realmente é verdade. Hoje em dia tem estudos mostrando que as fibras, tanto insolúveis... Gente, porque a gente tem dois tipos de fibra, tá? São as solúveis e as insolúveis. Tá? As insolúveis são aquelas que não são solúveis em água. E as solúveis são aquelas que são solúveis em água. Ou seja, toda fruta tem fibra solúvel, porque toda fruta contém água. Mas aveia, por exemplo, é insolúvel, porque ela é seca. Né? Então eu preciso ter a ingesta da fibra e muito líquido, porque ela é insolúvel em água. Né? Respondi, prof? Mas como manter o organismo saudável? Né? Acho que isso é a pergunta de todo mundo, na verdade. Né? Todo mundo, a gente acaba entrando em algumas ciladas exatamente por isso. Né? Manter o nosso organismo saudável. Eu sei que meu organismo estando saudável, tudo vai influenciar bem. Vou fazer uma pergunta para as meninas. Quem aqui vai ao banheiro todos os dias? 1, 2, 3, 4, 6 pessoas. 7 com a prof. Vai todo dia? Cara, é impressionante. Eu atendo no consultório todos os dias. A mulherada fica 5, 6 dias sem ir ao banheiro. Você sabe o que é isso? Ficar 6 dias sem ir ao banheiro, gente? Por que vocês acham que esse nome vem de enfezado? É de fezes mesmo. É sério, a gente fica nervoso quando a gente não vai ao banheiro. Imagina 5 dias sem ir ao banheiro. A barriga fica desse tamanho. Tá tudo empedrado ali. Você fica mal-humorado, tu fica chato, com mau hálito. Tudo fica uma merda. Desculpa a expressão, mas é verdade. Tudo fica ruim. Né? E aí eu atendo as meninas, não, mas aí eu fico 5 dias. Não, pelo amor de Deus, senta aqui, volta de novo, senta aqui pela manhã, você fica 5 dias e vem me falar só isso agora. Né? E as pessoas ainda têm a vergonha de falar do seu próprio cocô, né? Mas é teu. Né? Olha só, bem interessante aqui. Vocês sabiam que existe 2 tipos de vitaminas, ou 2 famílias de vitaminas diferentes? Alguém já sabia disso? A nossa bioquímicazinha ali. A bióloga. Então, ó, a gente tem 2 tipos de vitaminas, né? Primeira da família lipossolúveis, ou seja, A, D, E e K. São vitaminas provenientes de gordura. Mas será que as frutas têm gordura? Tem, bastante, né? Abacate, açaí. Uma simples maçã também tem gordura, tem caloria, né? Então, assim, ó, A, D e K, onde tem gordura, pode ser gordura boa e gordura ruim, não interessa, vai ter sempre vitamina A, D, E e K, tá? E aí, na outra família, a gente tem a vitamina C e a vitamina do complexo B, que elas são hidrossolúveis, ou seja, elas são formuladas em água. Aí eu preciso ter ingestas dela todos os dias, por isso que tem aquela recomendação, preciso chupar uma laranja por dia, é exatamente para isso. Para eu completar a minha vitamina hidrossolúveis. Tá? As vitaminas C vocês já sabem onde encontra, né? Laranja, acerola. Tá? As vitaminas do complexo B também, né? Tem bastante nas frutas, nas verduras. A deficiência dessas vitaminas, cara, gera um prejuízo incrível. Mas o excesso também, principalmente pela vitamina A. Para vocês terem uma ideia, quem não sabe o que é hipoglós, né? Todo mundo sabe o que é hipoglós, aquela pomadinha amarela. Aquela pomadinha amarela feita para assadura ou queimadura é vitamina A, ácido retinóico. Tá? É vitamina A, gente. Proteção da pele. Nossa pele é formada por vitamina A. Tá? Pele, vitamina A. Tá? O excesso dessas vitaminas, principalmente a vitamina A, gera um prejuízo incrível também, porque ela é pró-inflamação, já uma vez que ela é lipossolúvel. Claro, dentro de um balanço nutricional adequado, entra todas elas, tá? Porque aqui a gente encontra fácil na alimentação. Tá? Vocês terem uma ideia, é bem interessante também, a vitamina D. A vitamina D, ela saiu da classificação de vitaminas para se tornar hormônio, devido à importância que essa vitamina tem no nosso organismo. Olha só. Então, assim, às vezes eu faço vários exames, glicose, colesterol, blá, 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 e não dá nada. Mas aí eu não fiz a vitamina D. A vitamina D, ela estando baixa, cara, eu não perco peso.
Eu vou estar sempre em efeito platô. Não consigo perder peso, não consigo dormir bem, tem vários fatores que influenciam na vitamina D. Né? Inclusive a vitamina D, para quem não sabe, é a vitamina dos ossos. Né? Então, assim, a vitamina D com a conversão do sol é extremamente importante para os ossos. E hoje em dia ela não é mais chamada de vitamina, em si hormônio. Tá? Aqui são as nomenclaturas, né, que a gente usa dentro da nutrição, da área da saúde, né? Que PTN é proteína, tá? Tanto de fonte animal quanto de vegetal. Aqui a gente tem os lipídios. Lipídio, para quem não conhece, é gordura, tá? E temos o SHON, que é o carboidrato, tá? Então, aí para vocês falarem bonito lá, né, para os teus pacientes, chega para eles e fala assim, olha, a tua PTN está baixa, né? O teu SHON está muito alto, né? O cara vai falar assim, pô, mas o que é isso, né? Esse aqui é o melhor alimento do mundo, né? Eu sou realmente fã desse alimento. Pra vocês terem uma ideia, ele só não contém vitamina C. Olha só, gente. Ele só não contém vitamina C, o resto ele tem todos. E é mentira. Ovo, a gema do ovo não aumenta colesterol endógeno. Ao contrário, a gema do ovo ajuda a baixar o colesterol. E é simples de explicar. Por quê? Se eu consumo mais colesterol, o meu fígado vai mandar mensagem para a minha vesícula biliar falando que está chegando mais colesterol. Ou seja, ele vai botar todo aquele colesterol que está armazenado no fígado para fora. Então, é mentira, tá? Que colesterol do ovo não aumenta colesterol endógeno. Isso é fato. A ciência já explicou isso. É claro que assim, tem toda uma formulação de se fazer o ovo. Né? Claro que se eu for pegar o ovo e vou fritar no óleo de canola, ele já vai virar uma bomba. Tá? Mas se eu pegar o ovo e fritar numa banha, olha, uma saída boa. E se eu pegar o ovo e fritar no óleo de coco, que é triglicerídeo de cadeia média, nem tem influência da vesícula biliar. Olha que interessante. Óleo de coco, gente, podem estar inventando e desventando. Eu trabalho com óleo de coco e tenho um resultado muito, muito, muito eficaz. Para as meninas que têm aí um problema seríssimo de constipação, eu até posso passar um receitinho, que é 2 dedinhos de café preto sem açúcar, com 1 colher de óleo de coco no café. Gordura vegetal para ajudar a lubrificação. Tá? Olha que interessante. 2 dedinhos de café, mais 1 colherinha de óleo de coco. Mexeu, toma para dentro como se fosse um remédio. Vai ver que o café laxante, com mais o óleo de coco, que é gordura vegetal, vai ajudar a dar uma deslizada nas fezes que já devem estar tudo enrijecidas, tá? Aqui são os micronutrientes, né? Então, assim, ó, faltou esses micronutrientes aí. Claro que ainda tem, é uma tabela periódica, né? Tem muito mais. Só que esses são os mais relevantes pra gente, né? O ferro. Cara, o ferro é responsável por 1 milhão de coisas, de acontecimentos no nosso organismo. Transporte, ferritina. Cara, é extrema importância o ferro. Mas olha só, o excesso do ferro também é muito, muito, muito prejudicial. Inclusive, ele pode gerar um ferroso. E aí a gente pode ter até, inclusive, problemas nas juntas. Junta tudo e joga fora, melhor, né? Mas é um problema nas juntas que o ferro pode causar o excesso de ferro, tá? Selênio. Selênio está muito interligado com deficiências, principalmente das unhas, cabelo, pele, tá? Zinco, também, magnífico. Tá com a unha quebradiça? Claro, né, vai procurar um nutricionista, procurar um endócrino, mas já resolve bastante uma alimentação rica em selênio e em zinco. Bom? Magnésio também, para quem faz atividade física, principalmente musculação, o magnésio é de extrema importância junto com o cálcio. A gente tem uma bomba na nossa membrana celular que se chama cálcio-magnésio. Ou seja, na minha contração muscular eu uso cálcio, no meu relaxamento eu uso magnésio. Tem uma bomba de entrada e saída de micronutrientes, cálcio e magnésio, para qualquer contração muscular, da perna, do braço, da coluna. Quem faz a contração, quem ajuda nesse auxílio da contração muscular, é o magnésio e cálcio e magnésio. Eu fiz questão de botar o cálcio aqui no brócolis, porque assim, ó, o brócolis ele é mais rico do que qualquer lacticílio em relação a cálcio. Onde que vocês já ouviram falar nisso? Que aquela historinha de que eu preciso beber leite, porque é branquinho, que vai ajudar os meus ossos, isso já caiu por água abaixo, tá? Até porque nós somos a única espécie do mundo que ainda toma leite de outra espécie. Né? Então isso aí está gerando
um desconforto acadêmico relacionado à nutrição muito forte, tá? Porque uns são a favor e a maioria é contra. Eu, particularmente, ainda não tenho uma ideia muito formada sobre isso, né? Eu prefiro acreditar naquele para quê e para quem, né? Eu, particularmente, não utilizo o leite de vaca. Eu não gosto, realmente não me sinto bem com ele. Eu posso encontrar, mas eu queria ganhar cálcio, eu estou precisando de cálcio. Olha só, brócolis, cálcio, a gente tem folhosos verdes escuros, espinafre também, que é recheado de cálcio, tá? O cálcio ele é bem interessante porque ele tem duas formas de adaptação do cálcio, né? Ou seja, o leite, hoje em dia já se sabe que o leite, por ele ser pró-inflamação, ele é capaz até de retirar o cálcio do teu corpo. A gente tem dois hormônios que controlam esse eixo do cálcio, que é o parato-hormônio e a calcitocina. Tá? Um é responsável por tirar o cálcio do osso e jogar na tua corrente sanguínea, e um é responsável de tirar o cálcio da corrente sanguínea e colocar no osso. Eles dois são antagônicos, ou seja, enquanto um faz um papel, o outro faz outro. Vocês nunca vão ver eles fazer o mesmo papel. Né? É mais ou menos parecido com o nosso colesterol, o HDL e o LDL. Né? O HDL e o LDL eles são antagônicos, se um está alto, o outro está baixo. Tanto que vocês podem analisar em alguns exames laboratoriais que o médico pede, às vezes ele só pede ou LDL ou HDL. Por quê? Porque ele sabe se o LDL, que é o colesterol teoricamente ruim, né, que ele não é ruim, mas teoricamente ele é pior do que o HDL, se ele estiver baixo, já entende-se que o HDL vai estar alto. E isso, a mesma coisa funciona da outra forma. Se o LDL está alto e o HDL está baixo, ele não precisa mais pedir exames. Sistema imunológico, isso aqui também eu adoro, porque se a gente tem uma alimentação saudável, a gente não gripa, a gente não pega nada. Eu já não tomo vacina há um tempão, até hoje nunca peguei nada. Então aí, para fortalecer o meu sistema imunológico, gente, olha que coisa legal pra caramba, né? Eu preciso ter um combo, que eu acabei de falar para vocês, ó. Isso aí a gente encontra fácil na alimentação, esse combo aqui, ó. Fácil, 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 olha só. Combo, selênio, zinco e magnésio, mostrei as fontes ali para vocês. Tá? Vitaminas, essas vitaminas são o que mesmo? Lipossolúveis. Por que elas se chamam lipossolúveis? Exatamente, são sintetizadas por gorduras. Tá? Então, olha só, vitamina A, D, E e K. Gente, se a gente faz um combo e bota essas vitaminas certinha na alimentação, cara, é de extrema importância. A gente tem um processo inflamatório nulo. Vocês entendem que tudo que acontece no nosso organismo para faltar ou dar excesso de nutrientes gera um processo de inflamação. Todo esse processo de inflamação, ele não vai afetar só o cabelo, que a gente olha, às vezes, o couro cabeludo está inflamado. Se o couro cabeludo está inflamado, está tudo inflamado no teu organismo. Tá? A gente sabe que todas as doenças de base, ela parte através de processo inflamatório. Principalmente diabetes, colesterolemia e outras doenças metabólicas. Glutamina. Quem já ouviu falar em glutamina? Já ouviu falar? Glutamina também é um aminoácido semi-essencial, teu corpo até consegue fazer uma produção mínima dele. Ele não tem a função nenhuma, nem de ganhar volume muscular, nem de perder peso. A função dele é estimular o seu sistema imunológico. E serve de combustível também para os nossos enterócitos. Tá? Ômega 3 e ômega 9, isso aqui é muito interessante a gente estar falando, gente. Todos os ômegas que forem da série ímpar, ômega 3, ômega 9, eles são anti-inflamatórios. Tá? E todas as vezes que o nosso ômega for da série par, ômega 6, ômega 2, eles são pró-inflamação. Por isso que a tendência é sempre comprar ômega 3 e ômega 9. Tá? Ômega 3 geralmente é de fonte animal. Né? E o ômega 9, a gente já encontra ele ali no abacate, na linhaça, que a gente chama do famoso ALA, tá? Que é o ácido linolênico. Tá? E aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que teu corpo não é capaz de sintetizar. Ou seja, a gente precisa todo dia estar fazendo a ingesta desses aminoácidos. Tá? Esse aqui é legal também, ó. Sistema imunológico com barreiras físicas e químicas. Você sabe a diferença de uma barreira química e uma barreira física?
A nossa barreira química é a nossa pele, o nosso cabelo, a nossa sobrancelha. Essa é a primeira barreira. Imagina que a nossa pele, o nosso cabelo e as nossas sobrancelhas, elas seguram bactérias e vírus todos os dias. Todos os dias a gente está em volta de bactérias e vírus, e quem dá primeiro conta delas é as barreiras físicas. As barreiras químicas é aquela que eu estava falando para vocês, que é o combo, né, que precisa ser ingerido para se transformar na nossa proteção do organismo, né, principalmente pelos macrófagos, né, nossos macrófagos. Posso fazer uma pergunta? Claro, até duas. Não sei se é muito... sobre o óleo de prímula, que já me indicaram que ajuda a amenizar a TPM da mulher. Tu acha que tem alguma coisa a ver? Sim, não, tem estudos mostrando, Só que assim, como é que é teu nome? Desculpa. Fabiana. Fabiana, tudo é o equilíbrio, Fabiana. Assim, ó, se você pegar só o óleo de prímula, tu tem uma alimentação errônea. Mas se tu pega o óleo de prímula e toma achando que vai dar um resultado, não. Inclusive, ele pode até fazer um efeito feedback negativo, né? Ou seja, podendo aumentar mais o teu colesterol, ou aumentar mais o teu colesterol endógeno também, né? Agora, assim, ó, dentro de um equilíbrio nutricional, que não é dieta, mas, a Fabiana foi, se pesou, viu percentual de gordura, fez toda uma avaliação, tá, para a Fabiana a gente pode estar indicando o óleo de prímula, o próprio óleo da linhaça, que é de forma ala, é menos inflamatório, muito interessante. Isso aí é muito legal vocês levarem, inclusive para os pacientes de vocês, né? Porque, gente, se eles têm um sistema imunológico fortalecido, se não está precisando de nutrientes, o resultado com a terapia capilar mais os produtos da DNA, é fato que vai dar resultado. Agora, você sabe qual é o grande problema? Quando essa pessoa aparece no teu consultório com uma alimentação totalmente errônea, que assim, ó, isso aí vai aparecer 99,9% dos casos para vocês vão ser assim. As pessoas têm uma alimentação errônea, mas não é culpa delas. A gente tem uma indústria alimentícia por trás disso, né? Facando ali, mostrando que o que você está fazendo é tudo certo, né? Você pode comer tudo aquilo que não vai engordar. A gente tem exemplos muito na nossa cara, né? Por exemplo, você vai num mercado grande, num supermercado grande, tu vai ver ali que é um apelativo, principalmente para as crianças. O chocolate, as balinhas ficam bem na boca do caixa, né? Na altura das crianças, para não ter nem para onde escapar. Né? Você vai passar ali, ela vai fazer um escândalo, tu vai dar para ela comprar. Isso é apelo, né? Isso é um apelo que a indústria faz sem se preocupar com a saúde do teu filho, com a saúde da tua família, ela quer lucrar. Né? Isso a gente precisa manter o olho bem aberto, que tem uma indústria aí que ao tempo todo ela é enganatória, gente. Não é história, não. Eu não sou radical, não. Mas essa indústria veio para ferrar com tudo. Pra vocês terem uma ideia, a Coca-Cola é responsável por 90% da diabetes mundial e ninguém fala disso. A Coca-Cola. Né? Por quê? Porque quando você abre a felicidade. Né? O slogan dela não é assim? Eu fui dar uma palestra uma vez para umas crianças e eu levei, né, a quantidade de açúcar que tinha dentro de uma latinha, tal. E aí eu falei, olha, vocês estão vendo que vocês não podem? Tá, tio, mas assim, por que as pessoas que fazem propaganda da Coca-Cola é tudo bonito e magro? Né? Por que a Coca-Cola patrocina o Gabriel Medina, que é o surfista? Olha só, como é que a McDonald's está dentro das Olimpíadas? São questionamentos que a gente fica sem respostas. Né? Porque como é que é ruim, mas está dentro da Olimpíada? Como é que é ruim, mas patrocina o surfista campeão do mundo? Como é que é ruim, mas, né, a Coca-Cola está aí abrindo a felicidade? Né? Então, olha só como o poder da propaganda tem influência. A criança, ela narra exatamente o slogan da Coca-Cola. Eu abro a felicidade quando eu abro a Coca-Cola. Não sabendo ela que, mas cara, eu bebo Coca-Cola há 10 anos. Não vai ser há 10 anos, vai ser há 20, 30 anos. O processo é devagar e demorado. Porque eles não são idiotas, eles não vão fazer um processo que te acabe no mesmo dia. Eles primeiro vão te viciar e depois você vai para onde? Hospital. Tomar medicamento, buscar medicamento no SUS, né? Porque o que interessa nisso tudo é dinheiro, tá? O que interessa para eles é dinheiro. Então, espero que eu tenha tirado alguma dúvida aí, falado um pouquinho aí de nutrição. Acho que vocês estão cansados já também, né? Então, a outra já está até comendo ali, é isso aí. Tem que comer mesmo. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar um pouco? Querem debater? Falar um pouquinho sobre enterobactérias, que está bem alta. Eu quero falar, por isso que eu bebo vinho, não tomo Coca-Cola. Tu já é um caso meio que está
Tô tentando, Perdido. já estou tentando te resgatar. Perdido, já. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode estar ajudando vocês nesse momento? Agora é o momento, hein? Tem bastante gente falando sobre biotina, quebrando o cabelo. O que você pode me falar? É o que eu respondi aqui para a nossa colega. Assim, ó, tudo é muito legal, tudo é muito válido. Mas, assim, tem que entender como que o teu paciente está naquele momento, né? Então, assim, se teu paciente ele tem uma queda brusca de cabelo, né, ele está ali todo descompensado, o que você pode dar biotina, tu pode dar essenciais, tu pode fazer mágica, tu pode tocar fogo, e não vai dar resultado, né? Acho que primeiro é passo a passo. Primeiro eu cuido da cabeça, depois eu cuido da minha alimentação, e isso vai refletir no couro cabeludo, aí o meu tratamento vai dar certo. Não sei se vocês conseguem entender isso. Só funciona assim. Eu já sou parceiro de algumas das meninas que já são da DNA Vital, e a gente tem trabalhos maravilhosos, das pessoas entram assim ferradas mesmo, com eflúvio muito grande, com doenças metabólicas alteradas, e a gente mexe um pouco na alimentação, a gente trabalha um pouco a cabeça, e vem em cima da terapia, os óleos essenciais da DNA também chegaram aí para estar ajudando, né? Então, isso tem um resultado muito legal, porque então você vai ficar enxugando o gelo. Tu vai estar fazendo o tratamento, aí vai melhorar até certo ponto, depois vai voltar tudo de novo. E o paciente, a culpa nunca é dele, a culpa sempre é sua. Ah, por que não está funcionando? Ah, mas eu te pago, tinha que estar melhor. Né? Não sabendo que ele não está fazendo o tratamento dele. Né? Isso acontece muito no meu consultório. As pessoas muito chegam e falam, começa a falar porque eu fui na nutricionista que me passou. Eu digo, cara, não vem botar culpa no outro profissional, a culpa foi tua. Você que não tem capacidade, nesse momento, de fazer a tua estratégia alimentar. Mas o outro profissional, ele fez a capacidade dele. Só que a gente não tem como, né, fazer 100% pelo teu paciente. A gente vai até onde der, mas ali em diante é ele que também tem que se conscientizar. Que uma alimentação saudável, uma cabeça saudável, pronto, está tudo resolvido. Senão, vai ficar sempre enxugando o gelo. Tá? Uma coisa que eu sempre falo para vocês é que assim, vocês são o cartão de visita de vocês. Então, assim, vai chegar uma paciente no consultório de vocês e vocês vão indicar um nutricionista, só que vocês só comem porcaria. Aí vai estar lá um monte de jujuba, um monte disso, um monte de aquilo. Mas é para cliente, não interessa. É o espelho da coisa. Se o cliente está vendo ali e fala assim, poxa, como é que é teu nome? Desculpa. Amadá chegou, eu vou reduzir tudo. Amadá chegou ali, mas eu não como nada daquilo. Mas como que você não come? Né? Então, assim, eu sou meu cartão de visita, eu posso até comer, mas eu como em casa, escondidinho. Eu não vou comer na frente do meu cliente, do meu paciente. Porque como é que eu vou pedir para ele não comer? Ou para ele fazer? Né? Eu preciso primeiro ser o meu cartão de visita. Aí as coisas começam a influir. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal, tá? Ter conhecido vocês. E é isso aí. Muito obrigada. Vou deixar um pouquinho aqui. Oi? Vou deixar um pouquinho aqui. Pode.